No covil mais profundo da Terra Oca há um grande reinado de primatas e todos eles seguem um grande tirano, Scar King. Vale dizer que a palavra Scar King, S-K-A-R, significa marca, ou melhor, rei da marca, né? Porque tem um King, só pra deixar muito claro. Scar King governa um exército de primatas que, por algum acaso, pelo visto, eu não errei tanto assim, já que há muito tempo atrás eu havia dito que tinha sim chimpanzés e que muitos estavam se referindo aos membros titanos Kongs como chimpanzés guerreiros. Mas o que eu descobri foi que alguns exemplares ali podem ser até mesmo inspirados em questão de design em chimpanzés, enquanto outros são inspirados mais em gorilas. Vale dizer que os monstros do Monsterverse não são totalmente animais do nosso mundo. Como, por exemplo, Kong não é um gorila. Ele se parece um gorila, mas ele não é um gorila. Faz sentido? Acho que faz. O comportamento dele é um pouco diferente, etc. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Scar King no começo, há milênios atrás, é dito que alguns rumores apontavam e até mesmo diziam que Scar King era um ser muito bom e que ele e sua espécie eram protetores da humanidade. Isso é até citado até mesmo no próprio trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império, que os grandes primatas protegiam a humanidade. Os Iwi os seguiam, e eu, como já falei em outras oportunidades, até mesmo fiz um vídeo sobre isso. Eu disse que os Iwi, que tem a marca vermelha, na verdade são os Iwi de Scar King, e não os Iwi de qualquer forma. Provavelmente os Iwi de Scar King encontraram o ovo da Mothra, o ovo que ela pôs, e a cuidaram como se fosse uma rainha. É a minha teoria principal, pois eu acredito bastante que no roteiro dizia que o Scar King tinha seus próprios seguidores. E essa frase dizendo que os grandes primatas protegiam a humanidade só reforça mais essa minha hipótese, tudo bem? Enfim, Scar King não era mau. E uma das coisas que vale citar aqui é que ele era muito bom e protegia os Iwi. Eu acredito que os Iwi está se referindo aos seres humanos em geral. Ele era um grande protetor. Sua espécie era vasta, tinha muitos que protegiam e pelo incrível que pareça, a espécie de Scar King eram bondosos. Sim, eram mais mansos do que diria que os titanos Kong, que é a espécie do Kong. Pois é, você sabia disso? O primeiro roteiro dizia tudo isso. Eu já trouxe há muito tempo. Enfim, vamos lá. Apesar disso, Scar King foi corrompido. Como eu já havia trazido em outras oportunidades um roteiro dizendo que Scar King estava numa caverna e encostou no cristal do diabo, ele foi corrompido e sua visão sobre o mundo mudou. A sede de querer dominar todos os outros titãs o consumiu, o fazendo ser cada vez pior e se corrompendo, fazendo ser totalmente cruel e manipulador. Scar King, de um ser muito bondoso e tão manso, foi se tornando um ser totalmente cruel e imprevisível. Scar King, ele até tentou convencer sua própria espécie para se juntar a ele durante muito tempo. Pois é, mas isso acabou não dando muito certo. Sua espécie era boa e justa e não concordavam com as atitudes de Scar King. Não se sabe se eles sabiam que Scar King havia encontrado um cristal ou não. Isso não diz nesse roteiro de um tempinho atrás aqui, mas afirma que ele tentou sim convencer outros de sua espécie a se juntar a ele. Mas alguns não, ou melhor dizendo, muitos não concordavam com esse plano de Scar King. Scar King, como não aceitou essa negação, ele matou muitos membros da sua própria espécie. Provavelmente um por um. Scar King se tornou um cara totalmente desonesto, um ser manipulador, imprevisível e com todos esses feitos de batalha, é bem possível que Scar King conseguiu diminuir sua espécie em muita quantidade. Como por exemplo, não vemos outro orangotango no filme. Isso, além de supostamente o suco, mas o WAKAJU me deu uma coisinha que eu vou falar em outro vídeo.
Enfim, voltando. Scar King, apesar dele ser o único orangotango que sim é oficial, ele é um orangotango, ou como eu já falei, ele é inspirado em um orangotango, ou seja, é um orangotango, mas enfim, só para deixar mais exato, ele, apesar disso, não vemos outros como ele em si. Tem um ou outro que se parece mais a ele. Na verdade, tem um ou outro que se parece mais um chimpanzé, como eu já citei, e outros realmente se parecem mais uns gorilas mesmos. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer pra vocês que o Scar King sempre teve uma história bastante interessante em todo esse universo. Scar King nem sempre foi um baita FDP. Apesar disso, eu posso simplesmente dizer pra vocês que o Scar King se tornou um vilão porque ele foi corrompido por um cristal do diabo. E que cristal seria esse? Eu acredito que esse cristal seja o mesmo cristal da Shimo, que controla ela. Eu acredito que esse cristal tem a capacidade de manipular alguns titãs, porque foi originado do primeiro titã, a titã primordial Shimo. Eu posso estar viajando agora, isso aqui é teoria a partir desse momento que eu falei. Mas vai saber. Para ele ter sido para um cara que era muito bom e ter encostado, e na verdade ele tropeçou no cristal do diabo. Isso que foi mais exato. Eu acredito que ele tropeçou e se tornou um cara filho da mãe, para não dizer outra coisa. E esse cristal é o que? Foi o mesmo cristal que ele tá segurando para controlar Shimo? Vai saber, talvez sim. Scar King é bastante inteligente. Uma coisa que muitos brincam que o Scar King é meio calvo. Eu sei, eu vou falar de uma forma bem séria aqui para vocês, tá? Scar King é calvo, mas isso pode dar uns mistérios e explicar muita coisa sobre sua natureza e anatomia e aparência também. Scar King é bem possível que durante toda a sua vida lutando e confrontando e também desafiou Godzilla, provavelmente ele era bem mais jovem do que víamos ele no trailer. Scar King só é calvo porque provavelmente ele passou muito do seu tempo lutando e tentando dominar outras criaturas. E por um tempo ele conseguiu, de acordo com esse roteiro vazado. Por um tempo ele conseguiu, mas ele matou tantos, até mesmo a espécie do Kong. E ele foi responsável pela guerra ancestral porque ele obrigou alguns a se juntar a ele, fazendo lutarem contra a espécie do Godzilla que não concordavam com o Scar King. E o Scar King liderava eles. Uma coisa que vale citar é que somente depois o nosso Godzilla conseguiu vencê-lo e aprisioná-lo no local onde ele está agora, onde vemos ele no trailer. Mas uma coisa que vale citar é: Scar King matou o líder dos Titãs Kong. Por quê? Porque é bem provável que a espécie, ou melhor dizendo, os Kongs que escaparam de Scar King, na verdade são os pais e os outros membros restantes que foram para a Ilha da Caveira. E lá, provavelmente os Skullcrawlers foram a mando de Scar King. Porque Scar King sabia que alguns haviam fugido. E diz aqui no roteiro também, no mais recente, que diz que quando Zuko leva Kong até ele, ele está prestes a castigar Zuko. Mas ele se afasta e outro primata vai no lugar de Zuko. O Scar King joga esse primata na lava como punição. Ou seja, Scar King é um grande terror. Apesar dele ser um grande primata vermelho e ser magrelo, ele muitas das vezes dá para perceber um comportamento extremamente perigoso. Scar King, ele foi simplesmente o responsável pela guerra ancestral. Exatamente isso. E ele foi o responsável por eliminar vários Titanos Kong. Sim, aqueles Titanos Kong que restaram foram submissos a ele, porque viram que se lutassem provavelmente iriam morrer. Por que eu acredito nisso? Acredito que nem todos aqueles ali são alfas, são betas. O que significa? Tem a hierarquia, o Scar King é o alfa e os outros são betas.
O que? O beta é abaixo do alfa, mas também se ele quiser ser o alfa, ele vai ter que lutar para ter esse posto. Eu acredito que Scar King, quando matou sua espécie, ele tentou achar outros primatas para seguir o seu caminho. Ele provavelmente enfrentou o líder dos Titanos Kong e que esse líder perdeu e foi morto. E é dito no roteiro que Scar King tem cabeça dos outros primatas encaixadas em estacas para demonstrar que é aquilo que vai acontecer com os outros caso não obedeça a ele. Sim, isso vai aparecer no filme. Pelo menos o roteiro recente revela muita coisa. E que o roteiro recente, muita coisa que foi dita, que vazou 4 dias antes do trailer 2, confirmou muita coisa que o trailer 2 apresentou. Então eu acredito bastante nisso. Olha só, o Scar King é um cara tão tirano assim, e que ele apenas arranca a cabeça dos seus inimigos e bota numa estaca para demonstrar que se desobedecer, que se não obedecer, irá morrer e ser usado como aviso. Scar King é um titã muito, muito foda. E, olha, perigoso até demais. Devo dizer que estou amando falar isso, estou amando explicar isso tudo pra vocês. Algumas das informações foram ou os primeiros roteiros que foram saindo, no caso do primeiro roteiro que saiu. Então tudo isso que eu tô falando remete a todo um contexto histórico do personagem Scar King. Tem muita coisa pra falar sobre ele e eu não vou falar um vídeo agora pra não ficar muito grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like pra saber que você tá gostando. Comenta suas opiniões sobre tudo isso. Muitas das informações aqui foram de roteiros, como eu já expliquei. Outras, uma partezinha ou outra é teoria, mas a grande maioria é de roteiro. Eu tô só recapitulando aqui para explicar a origem mais básica do Rei Scar. Mas enfim, obrigado. Comente suas opiniões.